Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da nossa sequência de aulas clínicas que eu vou estar disponibilizando para vocês aqui no Instagram e no YouTube. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico, né? A arte, então, de diagnosticar com precisão, porque o nosso paciente ele precisa se sentir seguro com o método que nós vamos propor para ele ter tratamento, né? Então, se eu sei avaliar, eu sei testar, eu sei identificar o que está acontecendo, sei conversar com o corpo numa linguagem não verbal, eu sei também diagnosticar, né? Se eu sei diagnosticar, eu sei o que está acontecendo com o paciente e eu tenho experiência clínica, eu consigo dar um bom prognóstico ao paciente e deixar ele seguro. Quando o paciente está com comprometimento em alguma parte do seu corpo, tudo que ele mais precisa é se sentir seguro. E nós que temos também o papel de oferecer segurança a ele, autoconfiança, né? Ter autoconfiança para passar isso para o paciente e poder falar com ele sobre prognóstico. Para isso, nós precisamos passar por esse processo de avaliação até fechar um diagnóstico. E é disso que eu quero falar um pouquinho hoje com vocês. Eu quero expor algumas ideias clínicas avançadas para estar te auxiliando aí, ou de alguma forma abrindo o seu entendimento para novas possibilidades que até então você não tinha se situado ainda. Tudo bem? Então, a primeira coisa, antes de nós entrarmos no assunto em si, que eu queria deixar para vocês nessa aula para que eu consiga tratar, eu preciso saber avaliar e diagnosticar. Eu não posso ser um terapeuta técnico, que é o que eu mais tenho hoje, né? Terapeutas que estudam muito tempo, mas que são técnicos, não sabem o que está acontecendo com o paciente, não tem parâmetros de avaliação, simplesmente sabe que aquela técnica melhora e se perguntar o porquê que melhora, ele não sabe dar uma explicação técnica, o porquê que está melhorando, ou porquê que o paciente está daquela forma. Então tem uma diferença muito grande de um terapeuta técnico por um terapeuta clínico. Um clínico ele é diferente de um terapeuta técnico. O técnico ele só vai colocar técnicas, se melhorou, excelente, mas se não melhorou, ele também fica perdido, ele vai buscar técnica. E nós não, nós temos que ser clínicos, porque um clínico ele tem conhecimento funcional, ele tem conhecimento clínico, ele sabe conduzir bem uma avaliação, fechar diagnóstico, falar de prognóstico com o seu paciente, porque ele é um terapeuta seguro de si, ele tem conhecimento. Então nós precisamos começar a criar essa ideia, esse hábito de deixar de ser técnicos, de colocar técnicas sobre o sintoma e procurar ser terapeutas clínicos. É esses terapeutas que o mercado está em falta e é esses terapeutas que vão ganhar espaço, porque a nossa profissão é uma das profissões mais importantes e é uma das profissões que mais ajuda para essas pessoas, né, junto com a medicina. Só que nós precisamos saber se posicionar como técnico é arriscado, nós precisamos ser clínicos. E um clínico, ele é mais do que técnico. Tudo bem? Então eu tenho que ter conhecimento. E que tipo de conhecimento que é esse? Eu tenho que ter conhecimento funcional, né? Eu tenho que saber como que o corpo funciona. E quando eu sei como que o corpo funciona, eu vou pegar a história do paciente, o paciente vai me relatar a história dele, eu vou testar tecido por tecido, e no final eu vou fechar a ideia e dar o diagnóstico para o paciente e falar em quantas sessões eu consigo ajudar ele. É esse o caminho, é dentro dessa ideia que eu quero seguir, guiar você nessa aula de hoje. Tudo bem? Então, nós vamos entrar então em alguns pontos aí que eu classifico como fundamental dentro de um processo de avaliação. Porque a maioria dos nossos pacientes, a maioria não, se não todos, ele vem para nós com duas queixas. É dor e limitação de alguma função, né? Então eu preciso entender que o corpo, a dor não é o problema. Então eu não posso ficar colocando técnicas sobre o sintoma. É uma maneira não inteligente de se tratar alguém, de se abordar um paciente. Nós somos os profissionais da função. Nós temos que saber como funciona para saber devolver a função e aí sim o corpo vai desligar a dor. Quando não é por meio de um trauma, o corpo então ele adoece por conta de disfunção. E nós temos que se preocupar com disfunções e também buscar o conhecimento de como as partes e os sistemas do corpo funcionam. Tudo bem? Então, dentro de um processo de avaliação, o paciente vai nos dar a queixa, que é dor ou limitação de movimento ou de alguma função.
Então ele vai dar isso. Nós precisamos fazer uma boa anamnese, colher bem a história desse paciente para depois de um teste final de testes, né, nós então fecharmos um diagnóstico e ser preciso. Porque se eu errar no diagnóstico, eu vou errar na minha conduta. E se eu errar na minha conduta, eu vou errar na minha técnica e o resultado da minha terapia pode ser comprometido. Eu posso não ser eficaz. Então eu preciso ser preciso aí. Tudo bem? Então o paciente ele vai falar que ele tem dor ou que ele está com uma limitação de alguma função. E depois que você colheu a queixa principal dele, por exemplo, ele tem uma dor no ombro, você deve sim, entre outras coisas, né, a questão, uma das mais importantes, perguntar a ele: você teve trauma? Dentro desse sintoma, existe algum histórico de trauma? Tem histórico de trauma. Trauma direto ou trauma de repetição? Trauma direto é quando ele tem uma queda, um golpe ou algum acidente. Então isso vai começar a levar a nossa ideia mais para o comprometimento local, né, da onde foi o trauma. Se ele não teve trauma direto, um acidente, mas tem trauma de repetição, ou seja, movimentos repetitivos ou pratique esporte utilizando aquele sistema, aquele segmento, isso é considerado também trauma de repetição. E qual que é o grande segredo aqui? Quando eu tenho trauma direto, então o problema é local, né? Podendo ser à distância. Quando eu tenho trauma de repetição, esse problema é local e também um pouco à distância. Quando eu não tenho nem trauma de repetição, nem trauma direto, então significa que outros sistemas do corpo estão desembocando no sistema músculo-esquelético. Porque o sistema músculo-esquelético é sistema de saída de todos os outros sistemas, né? Ele é de entrada quando eu tenho trauma, direto ou de repetição. Então eu preciso saber disso, tudo bem? Trauma direto ou trauma de repetição. O segundo ponto que nós precisamos partir para a avaliação é observar o paciente na posição estática. Por que na posição estática? Porque o corpo físico, ele vai conversar conosco numa linguagem não verbal, né? Como que ele conversa conosco? Com sinais. Então, com básculas de ombro, com segmentos mal posicionados, então assimetrias, hematomas, vermelhidão, enfim, o corpo tem várias maneiras de se comunicar conosco que somos terapeutas e nós precisamos entender isso. Quando eu posiciono o paciente na estática, eu estou procurando saber como o corpo dele está posicionado, né? Qual é a posição do corpo dele? Então, numa vista anterior-posterior, póstero-anterior, numa vista lateral, como o corpo dele está posicionado? Então, se o paciente tem uma queixa principal de ombro, por exemplo, qual é a posição do ombro dele comparado com o outro? O ombro está em rotação interna e o outro está numa posição normal, eu tenho básculas de ombro. Tudo isso já são sinais que nós precisamos unir as informações anteriores para encaminhar então a nossa ideia para um possível diagnóstico. Então o corpo precisa estar numa boa posição. Quando eu não tenho uma boa posição corporal, então eu tenho o que nós chamamos de forças anormais contrárias. Tudo bem? Então, para ilustrar isso, imagina um ombro em rotação interna, né? Na posição estática, paciente parado, ombro em rotação interna. Se eu olho isso, por exemplo, eu já vou imaginar assim, bom, tem um músculo rotador interno está segurando essa peça óssea nessa articulação, né? Eu também sei que para ele elevar o ombro acima, ali um pouco mais de 80 graus, o ombro precisa rodar externo. Então isso não é saudável, essa posição. E nenhuma posição assimétrica é saudável. Por isso que nós temos que observar o paciente na posição estática. Olhamos eles na estática, por exemplo, vemos também o posicionamento da coluna, o posicionamento do quadril e guardamos essa informação, já unindo com as outras informações que o paciente nos deu. E agora eu vou pedir ao paciente para se movimentar. Ainda seguindo essa ideia do ombro, ele falou que não tem histórico de trauma direto ou de repetição. Ele na posição estática tem um ombro em rotação interna. Agora eu vou pedir o movimento na dinâmica. Quais movimentos que o ombro faz fisiológicos? Flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna e externa. Então eu preciso testar esses movimentos. Então eu peço para o paciente fazer flexão, peço para o paciente fazer abdução e peço para o paciente fazer esses movimentos.
Então, por exemplo, ele não consegue fazer flexão de ombro. Aí, se eu vejo que ele não consegue fazer flexão, né, já tenho que estar na minha cabeça. Como funciona esse sistema? O que precisa acontecer no corpo para que o ombro consiga fazer flexão? Então, por exemplo, os flexores do ombro que estão ativos, plexo braquial e também um pouco do cervical está ativo, né, nesse movimento. As articulações do símbolo escapular a cada grau vão sendo solicitadas, por exemplo, acima de 90 graus, então a clavícula ela se eleva e roda posterior, a escápula faz báscula lateral, porque se na dinâmica eu vejo que isso não está funcionando, eu tenho que estar na minha cabeça, ter um olhar clínico mais aguçado e me questionar o seguinte: quem que será que não está funcionando para que o ombro não consiga se elevar no movimento fisiológico normal? Será que a clavícula está se elevando e rodando posterior? Será que a escápula está se basculando? Tudo bem? Então, nós questionamos ele sobre a história do trauma, observamos que o ombro dele, no caso, tem uma rotação interna, né? E agora pedimos o movimento, ele não consegue elevar o braço. Tudo isso são informações clínicas, né? E aqui, nós já poderíamos, se nós parássemos aqui, para quem tem um pouquinho mais de experiência, já consegue, então, já fechar esse diagnóstico. Por exemplo, o peitoral maior é um rotador interno. E o húmero, para se elevar acima de 90, tem que rodar externo. Se eu vou elevar o ombro e não consigo, né, e o corpo do paciente está me falando que isso está bloqueado em rotação interna, é fato que ele não vai conseguir elevar o braço, porque precisa de uma rotação externa da cabeça do húmero. Tudo bem? Então, eu não fechei o diagnóstico ainda, né? Estou colhendo o histórico do meu paciente. Então, trauma direto, posição estática e testei os movimentos do paciente mesmo. Tudo bem? Já nos movimentos, na parte dinâmica, o corpo vai me manifestar sinais. E é aqui que é o grande segredo da interpretação, porque nos sinais o corpo fala, nós perguntamos ao corpo e eles vai nos responder. Por exemplo, quando eu peço movimento de flexão, eu estou perguntando para o corpo. Por exemplo, faz flexão. Peitoral maior, fibra superior, você está funcionando? Plexo braquial, você está funcionando? Cápsula articular, você está funcionando bem? Se o corpo trava aqui, ele vai me responder que não. Então essa é a dinâmica da comunicação não verbal com o corpo, onde eu pergunto com o teste dinâmico e ele vai me responder com sinais. Então nós precisamos saber que cada tecido do corpo vai manifestar um sinal específico, ou mais que um sinal específico. E eu preciso saber quem que é que não está funcionando. Por exemplo, um padrão de dor articular é dor no final do movimento. Padrão de dor ligamentar é dor em queimação, quando o membro fica posicionado muito tempo no espaço. Padrão de dor neural é dor quando segue um trajeto, formigamento e por aí vai. Cada tecido vai manifestar um sinal. Nós temos que saber, quando nós temos uma complicação corporal, qual ou quais tecidos estão comprometidos. Tudo bem? E é aqui que nós vamos descobrir, na etapa 3. Eu pedi ao paciente o movimento dinâmico, agora eu vou prestar atenção nos sinais. Por exemplo, faz paciente. Ele vai falar, não consigo fazer, não consigo elevar o braço. E você pergunta, o que você sente? Bloqueia o movimento. Sente dor? Não. Qual tecido que bloqueia o movimento nessa angulação e não causa tanto sintoma assim? A cápsula articular, por exemplo, que é quando o húmero ele faz o rolamento, o deslizamento, a cápsula posterior é como se ela fosse pressionada para trás. Se ela está retraída, vamos dizer assim, o húmero perde essa capacidade de rodar e pode bloquear o movimento. Ou o paciente não conseguiu, dói, mas dói aqui, ó, dói toda essa região, uma dor assim. Qual tecido que manifesta esse tipo de sinal? O nervo, mas também o músculo pode estar dor referido. Então, quando ele faz um movimento dinâmico, o que o corpo me fala? Porque se ele segue manifestando um sinal de dor neural, então é o nervo que está falando comigo assim, eu estou comprometido. E é como se ele dissesse, me trata, o problema sou eu. Né? Então, no movimento, o corpo vai manifestar sinais, e de acordo com os sinais que o corpo manifestou, você pula então para a parte 4, que é os testes.
Então eu preciso agora testar tecido por tecido. Eu já sei de tudo isso que nós estávamos falando, agora eu preciso testar. Eu vou testar esse sistema para saber qual tecido que está comprometido para que essa dor seja evidenciada. Então vamos lá. O paciente não consegue fazer flexão de ombro e manifestou uma dor local a nível de deltoide. E também quando ele eleva o braço, ele sente uma dor em forma uma sensação de repuxo nessa região aqui. Tudo bem? Olha a informação que o paciente está notando. Bloqueio de movimento, dor na região do deltoide na hora do movimento e dor em repuxo. Então esses sinais são de nervo e de músculo. E quando esses dois tecidos se comprometem, é fato que vai bloquear o movimento. Tudo bem? Deltoide anterior faz flexão de ombro, né? E para que eu pudesse fazer essa alavanca de movimento, o nervo mediano tem que ser complacente. E é por isso que ele está sentindo aqui, então, nesse exemplo. Então, eu solicitei um movimento, já peguei todas essas informações, agora, então, eu vou testar. Testar quem? Quem falou comigo. Então, nesse caso, eu vou lá, vou palpar essa região do deltoide e vou colher essa informação. A minha mão está conversando com o sistema. E como que o sistema vai conversar comigo? Com rigidez e com dor. O músculo, por exemplo. O músculo disfuncional ele é duro e rígido, ele dói quando aperta. Além disso, ele é fraco, ele não consegue se movimentar, criar a alavanca do músculo. Então o músculo está comprometido, quando eu toquei a mão, palpei, eu já descobri. E agora também, já que o nervo mediano falou comigo, eu vou colocar atenção nesse nervo para saber se ele não está incomplacente e está limitando esse movimento. Eu vou lá, tem um teste específico para aquele tecido. Então eu testei esses tecidos, já aproveitei, testei outros tecidos e vi que não tinha nada a ver, o corpo não me falou nada. E o corpo me falou que essa dor que ele tem e essa limitação de movimento é por conta de uma disfunção do deltoide e uma disfunção do nervo mediano. Olha aí. Então agora eu fechei esse diagnóstico aqui, seguindo esse passo, né? E agora eu posso dizer para o paciente, já que não teve nenhuma ruptura, já que seu sistema está dessa forma, com bloqueio de movimento, e também está com sintoma, veja bem, o sintoma não é o problema, né? O problema são as partes que não estão funcionando. No teste, esse seu nervo aqui não está funcionando e também seu músculo está comprometido. Então eu vou, o método de tratamento que eu proponho para você é fazer um trabalho muscular, fazer um trabalho neural e depois passar uns exercícios para você terapêutico e você vai ficar bem. Quando eu utilizo essa linguagem seguro, depois que o paciente percebeu que eu fiz tudo isso aqui, então o paciente se sente seguro e aí começa, na verdade a terapia começa na anamnese, né? Mas aqui começa a verdadeira terapia, porque eu não vou ficar agora mais vomitando técnicas, eu não vou mais ficar atacando o corpo com várias técnicas e ficar, sabe, naquela sensação que eu estou perdido, não sei o que eu estou fazendo, não. Eu vou ser preciso, com 2 técnicas eu resolvo esse problema, com 2 técnicas. Em 1 dia ou 2 dias esse paciente já está funcionando, o ombro já está funcionando sem dor. E na primeira sessão ele já vê grande melhora, porque eu diagnostiquei, porque eu vi aonde que estava o problema. E eu usei então 2 técnicas, uma para o músculo e uma para o nervo. Eu corrigi esse sistema, agora eu vou lá, reposiciono o paciente na estática e aquele padrão que eu observei precisa mudar. A rotação interna também precisa mudar, no caso se tivesse um comprometimento do peitoral maior, e também o movimento tem que mudar. Se mudou o corpo na posição estática e melhorou o movimento, vai melhorar a dor. Nós precisamos saber disso. Quando melhora o posicionamento do corpo e melhora a função, melhora a dor. Então eu não posso atacar o sistema de alarme do corpo, que é a dor. Eu tenho que procurar no corpo as coisas que não estão funcionando. Então esse exemplo aqui que eu usei para vocês é para ilustrar então essa aula e esse conteúdo que eu estou querendo deixar para vocês. Tudo bem? Agora, para a gente finalizar, eu vou usar um outro exemplo de um outro caso clínico para estar agrupando essas ideias dessa aula num caso real que foi um paciente meu que eu tratei dele desses tempos para trás. Tudo bem? Então esse paciente ele tinha um problema no quadril,
né? Tinha uma bursite no quadril crônica que ninguém resolvia. Tinha uma dor também local no quadril. Então, quando ele vem para avaliação, dentre outras perguntas que eu faço, eu pergunto a queixa principal, ele vai me falar dor, limitação de movimento, de função do quadril, né? Depois eu pergunto a ele, você teve algum trauma direto? Ou faz algum esporte? Ele me falou assim, não, eu não faço nada, eu sou praticamente sedentário, mas tenho uma bursite no quadril. Bom, ele não tem trauma de repetição, não tem trauma direto, então já posso começar a pensar que esse problema não é só no local, né? Porque lembra que o sistema músculo-esquelético é sistema de saída do corpo? Então, ele é de entrada quando eu tenho traumas. Se eu não tenho traumas, esse sistema não está sendo de entrada, está sendo de saída de outros sistemas. Lembra que eu comentei no começo da aula? Pois bem, segui a avaliação. Quando eu coloquei ela na posição estática, gente, um quadril, faz de conta que aqui é um ilíaco e aqui é outro. Estava assim, ó. Existia uma báscula de quadril muito, muito grande. E isso para mim é importante, porque eu preciso saber da posição do corpo. Lembra que não é bom que o corpo fique mal posicionado? Pois bem, guardei essa informação. Agora eu vou testar na dinâmica, no movimento ativo. Ela fez os movimentos e não sentia dor quando eu fui ver sinais. Não tinha dor. Não tinha nenhum sintoma, o corpo não disse nada. Mas quando ela ficou em pé, na estática, ela falava que a dor piorava, começava a queimar, começava a latejar e que deitado melhorava. Então eu já pensei assim, bom, eu tenho uma báscula de quadril, ela tem função preservada, né? E essa dor começa a queimar, piora quando ela fica de pé, bom, isso está me cheirando uma perna curta verdadeira, né? A perna curta então faz uma báscula de quadril, né? O quadril fica desalinhado e isso gera uma tensão muito grande nos ligamentos. E esse sinal vai aparecer quando a pessoa fica de pé, né? Quando a força da gravidade recai sobre o corpo. E daí seguimos a avaliação. Ela se movimenta normal, o sistema não acusou nenhuma limitação de movimento, nenhum sinal. O único sinal que ele deu foi na posição estática ali, quando ela ficou parada muito tempo. Os ligamentos começaram a se manifestar, a conversar comigo. E depois eu fui testar. Quando eu fui testar, passivo, ativo, ela tinha todas as funções, né? Como no movimento dinâmico o corpo me deu sinal ligamentar, fui confirmar para ver se tinha função passiva e ativa. Desculpa. E realmente tinha função. Eu pensei assim, bom, o corpo me deu sinal de ligamento. Eu fui testar a dinâmica, tá funcionando. Ela não tem nenhum tipo de limitação funcional. O que então pode ser? Né? E como eu tenho conhecimento de posturologia clínica, eu fui descobrir então que ela tinha uma perna curta verdadeira e aquilo era a causa principal da complicação dela, né? Fiz a parte de palpação, os músculos não tinham nenhuma alteração de tônus, não tinha nada que pudesse me dar parâmetro para poder falar assim, o seu problema é muscular, o seu problema é isso, vamos fazer exercício, nada. Até porque ela já tinha feito fisioterapia durante muito tempo. Mas quando eu fui passar por esse sistema aqui, a única coisa que eu consegui colher informação foi a questão do ligamento. Foi o ligamento que falou comigo. Foi o ligamento que me deu o sinal. É por isso que eu uni essa informação do ligamento com a posição estática e falei assim, esse ligamento está muito tensionado. E assim ele grita com sintoma. Ele vai ligar um alarme de dor. Então, fiz isso aqui, fechei um diagnóstico. Falei que tinha um problema ligamentar por conta de uma perna curta. E qual foi o tratamento para esse paciente? Eu preciso fazer uma palmilha para você, eu disse a ele. Olha, por conta disso, por conta daquilo, por conta disso, eu expliquei todo esse contexto para ele e ele viu que eu fiz uma avaliação bem complexa com ele. Ele confiou então no meu parecer. Eu montei uma palmilha para ele, medi certinho o tamanho do cálcio, coloquei um cálcio, um problema de 3 a 4 anos resolvido com duas sessões. Né? Ele tinha feito mais de 30, 40 fisioterapias. Então, eu deixo esse caso clínico aqui para vocês só para complementar, porque diagnosticar um paciente não é fácil, mas eu quero conduzir vocês nos cursos que eu dou, nos vídeos que eu tenho feito, para começar a abrir a cabeça para pensar. Né? A nossa profissão é uma profissão muito, muito bonita quando você vê um terapeuta que pensa, que
que raciocina, que com base no conhecimento que adquiriu, funcional, fisiológico, anatômico, clínico, é muito bonito de se ver isso. Mas é muito triste quando nós pegamos terapeutas técnicos que vai colocando técnico sem saber o que está fazendo. Tudo bem? Então eu queria deixar essa aula aqui para vocês, junto com essas ideias e com esses casos clínicos, para que de alguma forma isso pudesse ser útil para você e que você pudesse ter uma fazer a mais, se desenvolver também nesse tempo de quarentena que nós estamos todos confinados aí dentro de casa. Tudo bem? Farei outras aulas com outros temas e compartilhe com seus amigos. Passem o Instagram que eu estou postando para os amigos e vamos divulgar essa ideia para que todo mundo se desenvolva aí também. Tudo bem? Muito obrigado aí pela atenção e até a próxima.